Hoje o São Paulo entrou com espírito de final, com atitude, mordendo, não dando sossego para o Atlético sair com a bola lá de trás, e um recital, para mim, do Daniel Alves. Para mim, a melhor partida dele como um meia central, como um meia armador, como um camisa 10, ditando o ritmo, aparecendo em várias faixas do campo, chegando bem no ataque. Foi uma grande atuação coletiva e, para mim, destaco o Daniel Alves como símbolo desse banho de bola do São Paulo no Atlético hoje. Daniel Alves, sem dúvida alguma, foi um destaque, arriscando também, né? Chutes de fora da área, obrigando o goleiro do Galo, o Everson, a trabalhar. Agora, eu gostaria de saber de vocês, vou começar com o Mauro, gostaria de ouvi-los sobre a ausência do Luciano. Pelo placar, vitória de 3-0, não foi tão sentida como muita gente poderia imaginar ou esperar, porque o Luciano tem sido, sim, um destaque, uma das figuras aí importantes nesse time do São Paulo, fazendo dupla com o Brenner, e o Fernando Diniz acabou optando pela entrada do Tietê. Como que você viu essa escolha e o Tricolor conseguindo a vitória, mesmo sem um dos seus pilares aí do ataque, que é o Luciano? Mauro? Abel, é o seguinte, se sai um cara do time que está em uma fase iluminada como o Luciano, claro que faz falta, claro que faz falta. Agora, terminou um jogo, goleada do São Paulo, deu tudo certo, pode ser que a gente amenize isso, mas é óbvio que o Diniz gostaria de ter contato com o Luciano, manteria o esquema que vinha mantendo antes, provavelmente o 4-4-2, com o Luciano e o Brenner na frente, mas possibilitou a ele fazer uma jogada sensacional, porque aí todo mundo ficou esperando que o substituto natural era mesmo o Pablo, né? O terceiro artilheiro da temporada, etc. E aí ele veio com o Tietê no meio. A gente conversava mais cedo hoje sobre isso, quando surgiu essa possibilidade, e a minha ideia era de que ele ia fazer isso para povoar mais o meio-campo. Tanto que conseguiu, com facilidade, ter mais posse de bola, e o Atlético normalmente tem muita posse de bola. E, no entanto, com essa jogada do Diniz, ele matou o Atlético ali no meio. Obviamente que o Brenner não ficou isolado lá na frente, a cada momento um ou outro aparecia para ajudá-lo, e aí foi um turbilhão do meio para frente do São Paulo para cima do Atlético, que não conseguia construir as jogadas. Exatamente, claro, o Brenner já falou aí da grande participação do Daniel, mas de todo mundo ali, com muita entrega, né? Esse menino Sara, uma correria. O próprio Tietê corre demais, Então, assim, marcou. O Juan Fran fez uma grande partida hoje em cima do Keno, matou o Keno, que assim, é a peça-chave, é a válvula de escape, né, do Atlético, muito bom no 1-1, artilheiro do time, fez 10 dos 44 gols do Atlético nesse campeonato, mas ele teve uma participação muito abaixo do esperado hoje. Mas, repito, acho que mérito, sim, do Diniz. Faz falta o Luciano? Faz. Eu acho que ele quer o Luciano, com certeza, ainda mais agora para a Copa do Brasil. É um cara que está iluminado, como eu disse, e o Diniz quer jogar com ele. Mas, na ausência dele, teve uma sacada muito importante. Acho que tem muito a ver em estar jogando contra o Atlético do São Paulo, e por isso ele povoou mais o meio-campo. Talvez se fosse um jogo normal do campeonato, contra um adversário que não está ali disputando com ele, vamos dizer, um adversário mais fraco, talvez jogasse o Pablo, aí se manteria o esquema. Mas não, era contra o Sampaoli, que gosta dessa posse de bola ali no meio, e outra, quando tem a posse de bola, sabe aproveitá-la. São Paulo e Atlético são os times que mais finalizam no campeonato, uma média de 16 finalizações. Então, o Diniz sabia de tudo isso, e aí teve essa sacada, não vou de Pablo não, eu vou de Tietê, e olha, deu muito certo, muito, muito certo. Inclusive, enquanto o Mauro comentava, a gente está revendo aí, né, os lances do jogo, e o primeiro gol, uma jogadaça ali do Tietê, arrancou, deu passe para o Igor Gomes, que limpou e bateu bonito, um golaço. Aliás, o Igor Gomes, nesse campeonato brasileiro, não é o primeiro que ele faz de fora da área, não. Está crescendo muito durante a competição. E quem vai crescer, melhorar, agora é a nossa equipe aqui do Debate Final. Já temos o Maurão, temos o Breler, Gustavo Hoffmann e agora Eduardo Afonso, meu amigo Eduardo Afonso, vai trazer para a gente ao vivo lá do Morumbi mais informações dessa vitória do Tricolor. Tudo bem, Edu? Bem-vindo, boa noite.
Tudo bem, Abel? Grande abraço a você, a todos os comentaristas, a quem acompanha o debate final. Seguimos aqui no Morumbi após esse placar elástico, devolveu a derrota do primeiro turno de 3-0 para o Galo São Paulo com essa vitória de 3-0. Vou até ver se o Marcelo De Santos, nosso repórter cinematográfico, pega o Hernanes. Ele está dando debaixo de um toró voltas. Ele entrou no finalzinho, faltavam 5 minutos para acabar e agora ele já está aqui na quinta volta ao redor do gramado do Morumbi, debaixo de uma chuva fortíssima. O Hernanes aí mostrando toda essa vontade, e que vontade em correr ao redor do gramado do Morumbi, após uma vitória por 3-0 e debaixo de muita água. Aliás, começou a chover aos 3 minutos do segundo tempo, uma chuva muito intensa, e ela não parou durante todo o segundo tempo, e o gramado do Morumbi apresentou um ótimo sistema de drenagem. Em nenhum momento a bola, mesmo com tanta água, teve dificuldades de rolar. Para falar um pouco do jogo e dessa vitória, o que eu posso trazer de informação é que com esses 3 pontos conquistados, uma coisa é certa, Abel: o São Paulo vira o ano como líder do Campeonato Brasileiro. É até diferente falar um negócio desse, porque quando vira o ano já acabou o campeonato. Esse ano atípico não, mas não tem como ninguém ser líder além do São Paulo na virada do ano. E agora faltam 3 jogos para o final do ano. O Grêmio pela Copa do Brasil na próxima quarta-feira. O São Paulo vai ter uma semana para poder tentar recuperar o Luciano para o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Aí tem o Fluminense no Rio de Janeiro e no dia 30 faz o jogo de volta contra o Grêmio aqui no Morumbi. Então São Paulo pode virar o ano, se der tudo certo, na melhor das hipóteses, como líder do Brasileiro, com 7 ou com 4 ou até mesmo com 5 pontos de diferença para o vice-líder. Vai depender dessa rodada: São Paulo, Fluminense, Galo e Coritiba, e classificado para a decisão da Copa do Brasil. Mas aí é outra história, são 2 jogos muito complicados contra o Grêmio, 2 jogos sempre muito importantes. O Tietê, que hoje fez essa função comentada pelo Mauro Naves, diferente, que até foi uma surpresa na escalação, recebeu o 3º cartão amarelo e não poderá enfrentar o Fluminense. E, Abel, eu estou com um pressentimento, não é ainda uma informação, mas um pressentimento, que esses 7 pontos de vantagem para o Galo, vice-líder, dão ao Diniz condição, se necessário for, de poupar muitos titulares no jogo que está no meio dos confrontos contra o Grêmio, que é o jogo do dia 26 contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Que por mais que ele não tenha um resultado favorável, ele, na pior das hipóteses, vai manter 4 pontos de diferença na liderança. Vai depender muito do primeiro jogo no Sul, mas dependendo do resultado que o São Paulo trouxer de Porto Alegre, pode ser que tenhamos aí um time ou totalmente poupado ou bem diferente do titular na partida contra o Fluminense. Uma última informação aqui que eu tenho é que tem uma reunião marcada para sexta-feira entre o novo presidente do São Paulo, Júlio Casares, que hoje acompanhou o time aqui já como presidente em transição. Ele assume dia 1º de janeiro, mas já tem uma equipe de transição trabalhando para isso. Uma reunião dele com o Raí. E pode surgir um convite para que o Raí permaneça na direção executiva de futebol na próxima temporada, ao lado do coordenador já anunciado, o Muricy Ramalho. Seria uma reviravolta, porque muitos davam como certa a saída do Raí do comando do futebol do São Paulo. Abel. Edu, muito obrigado. Eduardo Afonso trazendo informações ao vivo lá do chuvoso Morumbi. Boa noite, Edu. Muito bem, Eduardo Afonso, portanto, trazendo as informações. Gustavo Hoffmann trouxe detalhes importantes. Primeiro chamou, claro que chama a atenção o Hernanes, 35 anos, né? Mas faz parte da vida do jogador, treinar na chuva. Nós mesmos, né, Maurão? Quantas vezes já não treinamos, trabalhamos ali na chuva. Eu me lembrei o outro dia, essa do Hernanes até que foi boa. O Hernanes treinando depois do jogo ali na chuva, depois de uma grande vitória do Tricolor. Semana passada, quando o Botafogo levou de 4-0 do São Paulo, o Honda também ficou treinando ali depois do jogo, tinha ficado na reserva, o time levou 4, né? E ele ainda teve que correr, mas faz parte da vida do jogador. Agora, Gustavo, queria ouvi-lo também sobre o Tietê, essa entrada do Tietê aí, está suspenso para o jogo pro próximo jogo, eu ia dizer desse final de semana, mas é o outro final de semana, né? Contra o Fluminense, e o Edu ainda destacava e falava sobre uma decisão difícil que o Fernando Diniz vai ter que tomar, porque ele tem o primeiro jogo contra o Grêmio, Copa do Brasil no meio da semana, e aí depois tem o jogo do Fluminense no meio. Será que ele poupa jogadores, vai com o time completo? E aí, Gustavão? Pois é, o Fernando ele não tem poupado, né? Ele tem colocado
tem deixado o pé lá embaixo com seu elenco nessas partidas, em toda essa série de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Acho que vai depender muito, como o Eduardo Afonso colocou, do primeiro jogo contra o Grêmio, sabe? Um jogo equilibrado, talvez mais duro, mais pegado, talvez ele tenha que poupar até jogadores no meio da semana, entre os jogos, na verdade, né? Por conta do desgaste até dessa partida que semifinal de Copa do Brasil, jogando fora de casa, é sempre muito, muito difícil, ainda mais contra o Grêmio, que vai chegar pressionado depois da eliminação hoje na Libertadores América. Sobre o jogo de hoje, Abel, como eu falei no início, para mim foi uma boa partida de futebol, um jogo bem legal. Pode não ter sido aquele jogo com muitas emoções dos dois lados, um jogo muito aberto, mas foi um jogo de dois times que gostam da bola, que querem jogar, um jogo muito estratégico. Então, como o Mauro já colocou, a entrada do Tietê, ela se deve à estratégia traçada pelo Fernando Diniz para anular o ponto forte, os pontos fortes do Atlético Mineiro. Ao colocar o Tietê na vaga do Pablo, ele ganha a superioridade numérica no meio-campo, tendo o Igor Gomes e o Gabriel Sara ajudando o setor o tempo todo, ele ganha do Atlético Mineiro nesse setor. O São Paulo é melhor no primeiro tempo, consegue se impor mais, com mais posse de bola, inclusive. A confirmação disso se dá no intervalo, porque o São Paulo ele faz uma alteração para tentar recuperar o meio-campo. Entende que sim, o time dele não foi bem, tira o Igor Rabelo, que não teve uma boa atuação no primeiro tempo, coloca o Alan Franco, ele desfaz a linha de 3 zagueiros, mas ele mantém uma saída com 3 jogadores, porque ele segura o Guga para fazer a saída com os outros 2 zagueiros, deixa o Arana trabalhando um pouco mais por dentro, e aí espeta o Savarino de um lado e o Keno do outro. Recupera o meio-campo, com a entrada do Alan Franco também. O Atlético, do primeiro minuto até o minuto da expulsão, agora me fugiu, não sei se foi 29 ou 30 minutos exatamente a expulsão, mas até o momento 30. Da expulsão... 30, obrigado, Abel. Até o momento da expulsão